de volta. Como eu prometi, vamos conhecer agora a dona Xoxana, uma judia que fez a vida no Brasil através de sua comida. Já tá voltando. É assim mesmo, viu, gente? Ela não para de trabalhar. O tempo todo que a gente tá aqui, ela tá trabalhando. E é a responsável por essas delícias aqui que vocês estão vendo, que a gente vai comer um pouquinho. Como é que a senhora chegou no Brasil, dona Xoxana? Como é que é essa história? Bom, essa loja foi fundada pela minha mãe em 1975. Tá. Aqui mesmo onde a gente está? Aqui mesmo, 43 anos, agora em dezembro vai completar 44 anos. Então, começou com 2 tipos de boreca, porque minha mãe falou que eles abriram uma loja para vender queijos e sorvetes, o que eles faziam em Israel, mas com isso não dava para sobreviver. Como esse é salgado típico búlgaro nosso da café da manhã, começou a fazer isso. E foi primeiro só de queijo e de espinafre, depois de batata para os judeus Ashkenazim, e depois de carne, e depois de pediram frango, e depois pediram, porque não tem gorgonzola, e porque não tem carne com berinjela. E os últimos que eu coloquei foram os champignon fresco, que são muito bons, e berinjela com queijo, que é o babaganoush búlgaro. E o que a senhora acha do Bom Retiro, hoje, depois de tanto tempo? Bom Retiro, nós chegamos direto aqui para Bom Retiro e nós saímos até agora. Moro aqui, eu gosto muito desse bairro porque é bairro multicultural. Tem tudo aqui. A gente se anda na rua, se cumprimenta, não é bairro assim fechado. Todo mundo conhece todo mundo. Se você pergunta a alguém onde tem nessa loja, ele já te fala. Onde tem na boreca, onde tem no grego, onde tem no judeu, eles já falam. E a convivência é muito boa. A gente está agora no espaço onde foi instalada a primeira sinagoga do estado de São Paulo, lá em 1912. Agora por aqui funciona o Memorial da Migração Judaica e esse espaço é imprescindível para a gente entender um pouco as origens do Bom Retiro. Para falar de história de Bom Retiro sem falar da imigração dos judeus, não é isso, Reuven? Por quê? Olha, os judeus estão presentes desde os primórdios no Brasil, mas, claro, no início do país não havia São Paulo, não havia Bom Retiro. Estes judeus que chegaram ao Bom Retiro chegam na passagem do século XIX para o século XX. São judeus que chegam do leste europeu. A gente denomina eles judeus ashkenazitas, leste europeu. E são judeus que vieram da Rússia, da Polônia, da Romênia. E esta aqui foi a primeira sinagoga no bairro. E a primeira do estado de São Paulo. Mas os judeus chegaram aqui perseguidos. Queriam fugir de perseguições que havia principalmente na Rússia czarista e em toda a religião. Toda essa região da Rússia, da Polônia, os regimes eram extremamente hostis para com os judeus. Em relação ao Bom Retiro, os judeus que vêm nessa passagem do século XIX para o século XX são judeus que, claro, não conhecem a língua, não sabem fazer muito a não ser comércio, então eles, claro, eles vão entrar em algo bem próximo do que eles faziam lá, comercial. E eles vão trabalhar em comércio neste bairro. Mas vale a pena lembrar que os judeus não foram os primeiros a chegar ao bairro. Existiam já os italianos do Bom Retiro. Você tem aqui a Rua dos Italianos, em homenagem a esses primeiros pioneiros italianos que chegaram para o bairro. Então os judeus chegam depois. O povo judeu é um povo que cultua, eterniza sua própria memória. Jamais esqueceremos
as diferentes formas em que vivemos, as tribulações, as atrocidades que sofremos também, seja no Holocausto, seja na Polônia no século XVII, seja onde for. Então este museu vem preencher um espaço de perpetuação de memória. Por isso que nós temos estas vitrines que você vê aqui com os objetos. Por isso que nós explicamos também aos visitantes sobre nossos ritos, nossos costumes. Explicamos também sobre nosso ciclo da vida. E estar no Bom Retiro ajudou nesse processo de resgatar as memórias também? Eu acho que a escolha do Bom Retiro era mais que óbvia, porque afinal de contas, como já expliquei, tudo nasceu aqui no Bom Retiro. Então se não fosse pega esta sinagoga, seria pega uma outra sinagoga. Mas eu acho que a escolha foi brilhante. Primeiro porque você tem um prédio extremamente maciço, um prédio de 4 andares, onde você pode estruturar andar por andar a partir dos objetos e as fotografias e todo o material histórico que você tem. Então aqui você concentrou o útil e o agradável, um ótimo prédio, arquitetonicamente falando, e ao mesmo tempo que possa abrigar os objetos que nada mais são que doações ou algum comodato dos próprios imigrantes. Outro espaço muito legal aqui no Bom Retiro, que também tem origem judaica e oferece uma programação cultural muito bacana, a Casa do Povo. Bom, eu tô com a Marília, que é curadora aqui da Casa do Povo, e realmente o nome não é à toa. A sensação quando a gente entra aqui, eu entrei na cozinha, tomei um café, a sensação é realmente que você tá chegando em casa, assim, uma sensação de acolhimento e tal. Marília, como é que nasceu aqui esse espaço? Com que objetivo? A Casa do Povo, ela foi construída pelo bairro. Então, ela foi construída em um momento que o bairro tinha uma predominância da comunidade judaica, uma comunidade judaica progressista que chegou aqui no pós-guerra e que precisavam de um lugar para se reunir, precisavam de um lugar para montar uma escola para as crianças, precisavam de um lugar como centro cultural. Então a ideia da Casa do Povo, desde o princípio, é que ela fosse um monumento vivo, onde não só o monumento seria feito, mas um prédio homenageando as pessoas que não estavam mais aqui, mas também as que sobreviveram e as que tinham um futuro pela frente. A Casa do Povo é feita muito pensando nessas pessoas e nesse futuro. E aí, hoje o objetivo se estendeu a várias pessoas, várias comunidades que precisam desse futuro, que precisam desse espaço para se reunir, é mais ou menos isso? Sim, então se a Casa do Povo no início ela recebe um jornal, uma escola e um centro cultural, e ela é digamos assim, um instituto mais voltado a uma comunidade, que era a comunidade imigrante naquele momento, que eram os judeus, hoje ela pertence a um bairro que é feito por múltiplas comunidades, então ela serve a esse bairro. E ela serve a esse bairro como um espaço cultural, como um espaço comunitário, como um espaço de memória. Então, todas as atividades que passam por essas 3 ideias, né, de cultura, memória e educação, de alguma maneira, elas são muito bem-vindas aqui. A gente vai para um rápido intervalo. Fica aí que no próximo bloco vamos conhecer um pouco da comunidade coreana aqui no Bom Retiro.